Capítulo 4. O destino é o que baralha as cartas, mas nós somos os que jogamos. Shakespeare. Woolgarston, 8 de junho de 1805. Chegamos hoje cedo a House Flowers, mas somente agora pude encontrar um tempo para escrever, pois o dia foi agitado e de muitas surpresas. Primeiro falarei do caminho de nosso vilarejo até a casa de campo do Sr. Burman, onde meu pai está trabalhando e onde estou agora. Em um dos seus amplos aposentos, olhando através da janela a lua cheia brilhar sobre as sebes floridas do jardim. Quase não necessito de uma vela para escrever, pois a noite está tão clara que ilumina todo o ambiente. Saímos muito cedo de Bencombe. Logo que vimos a bonita carruagem do Sr. Burman parada junto à nossa porta e o cocheiro nos aguardando. O sol nem havia surgido e já estávamos todos arrumados, com exceção de Richard, que tem o sono pesado e precisou ser quase derrubado da cama por nossa mãe, para assim finalmente ficar de pé. Mamãe estava eufórica, correndo de um lado a outro na cozinha e nos aposentos, com uma vela acesa arrumando nossos pertences. Ainda estava escuro, mas o sol já começava a deixar o horizonte avermelhado da forma como ele era mais bonito de se ver. Mamãe checou se nossos vestidos estavam limpos, se a roupa de Richard estava amassada e se nossos cabelos estavam trançados de uma forma impecável. Fez tudo isso com uma expressão tão aterrorizada em seu rosto que pensei que estávamos fugindo de uma guerra iminente. As únicas coisas que fiz questão de não esquecer foram 2 livros de Shakespeare, para me distrair caso precisasse, e meu amado livreto de poesias, praticamente sem poema algum, mas repleto dos meus escritos simples e cotidianos. Talvez eu devesse chamá-lo de diário. Não importa o nome, apenas que escrever me faz refletir sobre meu dia e ocupa-me até o sono chegar. A surpresa boa da viagem foi saber que a House Flowers fica no mesmo trajeto da casa de Ellen, na mesma vila, em Woolgarston, a 23 milhas de Bencombe. Quando Ellen se casou há 2 anos, fui visitá-la com Benjamin e Audrey, e hoje recordei-me do caminho e vi que estamos indo para a mesma vila. Foi uma surpresa muito feliz, mas que não permaneceu muito comigo, já que mamãe me proibiu de mencionar meu desejo de visitar minha amiga e pedir ao Sr. Julius, o cocheiro, que parasse alguns minutos. Passamos muito perto da casa de Ellen. Reconheci a bela mansão ao longe, em uma colina, além das margens da estrada pela qual passamos. Imagine minha aflição por estar tão perto e ao mesmo tempo tão distante de minha estimada amiga. É a casa de Ellen. Como gostaria de vê-la. Estiquei meu pescoço para fora da cobertura removível da cabeça e pus-me a olhar a casa. Em outro momento poderá visitá-la, mas não hoje. Seu pai nos aguarda e não estamos em uma caleça própria ou alugada. Seria muito impertinente pedir algo assim, respondeu mamãe com uma autoridade inflexível. A mim nada mais restou fazer a não ser aquecer. Minha expressão melancólica deve ter despertado a piedade do meu irmão, pois ele pegou minha mão e a apertou entre as dele. E então, em silêncio, fiquei pensando em Ellen pelo resto do caminho. Chegamos a House Flowers
depois de 2 horas de viagem, e nos surpreendemos com a suntuosidade da mansão. Trata-se de uma ampla casa de campo isolada, imponente e bela, com suas paredes de pedras, telhado de ardósia, 2 andares e sótão. A entrada é muito bonita. Uma porta de ferro sob uma varanda grande e aconchegante. Ali fomos recepcionados pelo Sr. Burman, que, sem sorrir, deu-nos as boas-vindas, bem como uma governanta e alguns criados, todos muito bem vestidos. Procurei papai com os olhos e o vi surgir da lateral da propriedade, mas não vi nenhum brilho de alegria por nos ver chegar, embora ele tenha dito o contrário após sorrir languidamente. Olhava especialmente para mim. Cheguei a vê-lo suspirar por um momento. Isso me fez ficar apreensiva e prestar mais atenção nas suas reações. Enquanto éramos recebidos, o cocheiro tentou falar algo ao Sr. Burman, provavelmente avisá-lo de que sua carruagem havia sido arranhada no caminho, pois passamos por uma trilha estreita com galhos pontudos e alguns já quebrados que tocaram na madeira da caleça de forma violenta e chegaram a lhe arrancar a pintura. Há quantos anos o senhor é meu cocheiro e anda por essas mesmas trilhas? Inquiriu o Sr. Burman com a expressão irritada. E sua incompetência, Július, ainda me dá prejuízos? Eu deveria descontar do seu ordenado, não deveria? Sim, senhor, respondeu o Sr. Július, com os olhos voltados para os pés. Mas não farei isso, disse ele, olhando para o cocheiro e depois para mim e meus irmãos, pois sou tolerante demais para fazer algo assim, não acha? Sim, senhor. Ah, como senti vontade de me intrometer e dizer ao Sr. Burman que parasse de perturbar aquele pobre homem. A expressão constrangida do Sr. Július mexeu comigo e me fez ter vontade de defendê-lo daquele tom arrogante e cínico incutido nas palavras do Sr. Burman. O cocheiro se foi, mas o embaraço permaneceu no ar. Então, o dono da casa disse-nos para que ficássemos à vontade e, com um leve abaixar de cabeça, se retirou. Não discorrerei sobre o deslumbramento de Audrey desde o momento em que chegamos. Direi apenas que ela parece pisar em nuvens de tão feliz. Com os olhos brilhando e os lábios entreabertos, ela girou o corpo ainda no jardim e, sorrindo, olhou tudo à sua volta completamente encantada. Oh, Lola, contemple este jardim, cochichou baixinho perto de mim, e veja aquelas escadas e aquelas estátuas. Olhe quantos cavalos logo adiante naquela cocheira. Esta não é a casa de campo mais linda que você já viu? Perguntou-me. É sim, Audrey, a mais linda. Respondi, sorrindo. O restante da manhã foi para conhecermos a mansão e os jardins. Além disso, descobrimos que nosso pai reside em uma pequena moradia de pedra nos fundos da House Flowers. Ele nos explicou que era a antiga habitação do último jardineiro e que ele é o único criado a ter uma casa apenas sua naquele terreno. Todos os outros possuem aposentos na ala de criados ou vêm da vila todas as manhãs para trabalharem ali. A casa cedida a meu pai, apesar de pequena, é muito forte e quente, capaz de acomodar nossa família de maneira simples, mas confortável. Foi justamente quando eu e Audrey arrumávamos nossas coisas ali que papai nos interrompeu. Vocês não, minhas filhas. Há um aposento na House Flowers para as duas. O Sr. Burman fez questão de ceder 2 aposentos para que fiquem mais confortáveis. E isso é ilógico,
Respondi, alargando os olhos e com o sorriso esmorecendo em meu rosto. Viemos para ficar perto de você, papai, e garanto que ficaremos mais confortáveis aqui e não sozinhas na mansão. Ah, Lola, não seja desmancha-prazeres, Audrey reclamou em tom dramático. Quando teremos outra oportunidade de explorar uma mansão assim? Seus aposentos devem ser enormes e lindos, não quer conhecer? Audrey, essa não é nossa realidade. Retruquei, olhando para ela e para meu pai. Viemos para ver papai, não para brincar de fingir ter uma vida que não temos. O Sr. Burman fez o convite. Devem aceitar ou irão desapontá-lo, asseverou papai em tom grave. Meus olhos esmaeceram, mas tive de acatar sua ordem. Sim, ordem, pois não posso chamar de convite algo que não tive a escolha de não aceitar. É apenas uma gentileza, completou mamãe, e não se recusa assim uma cortesia de tal magnitude. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Ao ouvir mamãe dizer isso, Audrey deu um sorriso vitorioso e eu arquejei inconformada. Richard e Mary passarão a noite aqui comigo, papai acrescentou, olhando para minha mãe e meu irmão. E devem se preparar para essa noite, pois vão jantar com o Sr. Burman. Jantar com o Sr. Burman? Eu e Audrey? Inquiri alarmada. Somente nós duas? Confesso que, assim que papai anunciou tal coisa, a ideia me aterrorizou prontamente, pois não temos nenhuma intimidade com o Sr. Burman, a não ser a gratidão por ele estar ajudando nossa família ao oferecer um ótimo trabalho para meu pai. Jantar à sua mesa pareceu-me absurdo demais. Ora, sim. E Richard também, respondeu meu pai com o senho vincado, mostrando que não estava nem um pouco feliz com minhas objeções e expressões assustadas. E o senhor e a mamãe? Perguntei. O que tem eu e sua mãe? Nós ficaremos aqui. Por que jantarão sozinhos se todos os seus filhos foram convidados para estarem à mesa do Sr. Burman? O convite foi restrito a nós, seus filhos? Ouça bem, Lola, eu e sua mãe jantaremos aqui. Precisamos conversar um pouco. Ademais, eu sou criado nesta casa, não um visitante para ser convidado para o jantar. Agora, pare de fazer tantas perguntas. Se quiserem, use o tempo livre durante esta tarde para darem uma volta nos arredores, mas voltem logo. Lola, deixe-me ver se está apresentável antes de ir, falou mamãe. Oh, não, a viagem amassou seu vestido. Troque-se e coloque algo em seu cabelo, talvez aquela tiara de cetim. Minha resposta foi apenas um olhar torto. E claro que não troquei de vestido e muito menos fui me produzir para o jantar. Depois, papai praticamente empurrou a mim, Audrey e Richard para fora da sua nova casa. Eu quis ainda protestar e dizer que me recusava a participar de um jantar onde meus pais não estivessem à mesa. Mas a alguns metros da casa, onde eu me esbanjaria com um banquete de encher os olhos e o estômago, quando na verdade preferia estar com eles, comendo qualquer caldo que minha mãe preparasse. Deixe de ser desagradável, Lola. Audrey disse antes de revirar os olhos para mim e seguir pelo jardim. Você foi muito coerente com seus protestos. Richard disse a mim antes de se voltar para o jardim. Mas é como nosso pai falou, o Sr. Burman poderia se chatear conosco se não aceitássemos sua cordialidade. Ora, cordialidade, pois sim. Falei irritada, sentindo minhas bochechas esquentarem. Richard apenas riu de mim.
Antes do jantar, ainda dispunhamos de algum tempo livre, o qual aproveitei para passar quase toda a tarde sozinha, sentada debaixo de uma árvore frondosa, com suas folhas verdes pendendo sobre mim. Descobri que atrás da mansão há um belo campo verdejante, com algumas trilhas floridas e árvores deslumbrantes. Encontrei o local adequado, onde pensei que ninguém pudesse me ver. Mas Richard apareceu algumas horas depois. Ah, está aí? Está se escondendo? Deu passadas largas em minha direção. Tenho motivos para isso? Diga-me você. Percebi que não está contente desde que chegamos. E como poderia estar? Há algo no Sr. Burman que me incomoda. Não consigo entender tanta gentileza. Somos apenas os filhos de um de seus criados. Entende, Richard, que nem era para estarmos aqui? Que bobagem, Lola. E se o Sr. Burman for mesmo apenas gentil? Talvez solitário e que aprecie a presença de algumas jovens em sua casa, contrapôs agachando-se ao meu lado. Ele lhe pareceu ser assim logo que chegamos? Perguntei com um olhar enviesado ao lembrar-me de como ele tratou o Sr. Július. Não pareceu. Na verdade, ele foi muito rude com o cocheiro, mas, como você mesma sempre diz, nem tudo é o que parece ser. Pois bem, se é sua opinião e se é algo que eu mesma sempre digo, então aceito que talvez eu esteja errada. Agora ou antes? Ele riu e eu estreitei meus olhos segurando o riso. Então, muito bem, mas pare de franzir tanto o seu rosto ou ficará enrugada antes da hora. Onde está Audrey? Sondei. Se eu disser, não vai acreditar. Oh, então já tenho medo da resposta. Estávamos no jardim quando, de uma das janelas, Audrey viu um lindo piano em uma saleta. Então, não sossegou até falar com a governanta e obter permissão para ver o piano de perto. Está há horas tentando tocar alguma coisa. Sabe que ela é péssima no piano. Richard fez uma expressão muito engraçada. Ah, Richard, que coisa feia para se falar de sua irmã. Repreendi-o, mas também já estava rindo. Permanecemos mais alguns minutos ali, debaixo da árvore, até que Richard lembrou que devíamos voltar para nos aprontarmos para o jantar. E foi então que tive a oportunidade de confirmar que meus receios estavam certos. Não era em vão a minha antipatia pelo dono da casa, bem como meu desejo de não querer jantar naquela mansão, ou de aceitar um aposento para passar a noite. Que incômodo senti ao estar sentada na mesma mesa que ele, recebendo o peso de seus olhos pálidos sobre mim. Escolheu meu lugar de modo que eu ficasse voltada para ele, e assim passou metade do jantar avaliando-me como se eu fosse um pedaço de carne em sua bandeja. Tenho medo dele. Não apenas medo, ou talvez nem seja isso, mas é qualquer sentimento que não gosto de ter, não consigo nomear, mas não posso evitar sentir. Estejam à vontade, disse ele, erguendo sua taça de vinho em minha direção. Oh, e como comeu! Não me recordo em toda a minha vida de já ter visto um homem comer e beber tanto em uma única refeição. Depois, Audrey deu-me o desprazer de comentar sobre meus escritos e dizer ao Sr. Burman que eu gostava muito de poesia e que, inclusive, escrevia algumas. Por que ela disse isso? Tão melhor seria ter permanecido quieta, como eu e Richard estávamos. Então tive de sorrir e confirmar que gostava muito de ler. Embora minha irmã estivesse exagerando sobre os poemas próprios,
pois eu não sentia que poderia considerá-los bons o suficiente. Todas as mocinhas gostam de ter com o que se ocupar, disse ele solenemente, mas já afetado pela bebida. Se não é o piano, são os livros, normalmente romances bobos, que são uma grande perda de tempo. Mas a verdade é que tudo isso se acaba com a juventude. Depois precisam se ocupar com coisas mais sérias, a casa, o marido e os filhos. Então não sobra tempo para qualquer passatempo irrelevante. Então, o senhor acha, senhor Burman, com o perdão do comentário, que os livros e a arte de escrever são coisas irrelevantes? Tive a audácia de perguntar porque seu comentário fora absurdo demais, para não receber uma resposta à altura. E que o casamento, por consequência, retira da mulher sua jovialidade e as coisas que mais aprecia fazer, acrescentei. O senhor Burman parecia não ter acreditado no meu desaforo. Me olhou embasbacado antes de abrir a boca. Essas literaturas cheias de romances tolos podem até não ser irrelevantes para uma mocinha que não tem mais nada a fazer na vida. Mas é uma grande perda de tempo, sim, pois não as tornam mais espertas ou mais centradas. Ao contrário, agitam as mentes infantis e as tornam rebeldes, insurgentes, como as heroínas que todos esses romances apresentam. E o casamento é o que é. A realidade não é como nos livros. Às vezes, senhorita, uma mocinha precisa fazer o que é o certo, e não aquilo que pulsa em seu coração ou em sua mente, ainda afetada pela imaturidade. E ele disse pulsa com tanta ironia que cheguei a fazer uma careta. Meu rosto corou. Certamente devo ter ficado com a pele em brasa, com aquele comentário hostil, e ainda estou com o coração palpitante de raiva. E um tremor dentro do corpo que não sei controlar. Que insensível pensamento dele e que triste forma de se expressar. Percebi que não convinha discutir, e o próprio Sr. Burman não esperava que eu dissesse coisa alguma. Não parecia disposto a saber minha opinião e talvez até se irritasse com ela. Então me calei pensando: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. E que Deus me livre de um dia não fazer apenas o que pulsa em meu coração ou o que me diz minha mente, mesmo que eu me engane depois.